Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina FPE, Fundamentos Psicológicos da Educação. Estou numa série de vídeos falando acerca do pensador soviético Vygotsky, e no vídeo passado eu falei a primeira parte da apostila aula 18 da obra Construção do Pensamento e Linguagem. Eu parei na página 3, tinha falado como, para o autor, as palavras são fundamentais para articular o pensamento, e eu vou continuar nessa linha até finalizar essa obra, comentar os principais aspectos. Bom, o Vygotsky ele fala um pouquinho sobre como se dá essa relação pensamento e linguagem, e ali na página 3 ele estabelece alguns estágios até a linguagem se desenvolver plenamente e potencializar o nosso pensamento. O primeiro estágio de formação de conceitos, que se manifesta com mais frequência no comportamento da criança de tenra idade, é a formação de uma pluralidade não informada e não ordenada. A discriminação de um amontoado de objetos vários no momento em que essa criança se vê diante de um problema. Uma série de elementos externamente vinculados nas impressões da criança, mas internamente dispersos. Encadeamento sincrético. O significado da mesma palavra na criança e no adulto frequentemente se cruza no mesmo objeto concreto, e isso é suficiente para que adultos e crianças se entendam. Bom, ali ele vai falar um pouquinho sobre o pensamento sincrético, o pensamento por complexo e o pensamento por conceitos. Explicarei daqui a pouco cada um dos três termos. Aqui ele está dizendo que no começo a criança ela consegue absorver do mundo, do seu entorno, algumas propriedades. Às vezes ela vê a cor de algo, identifica a cor de algo, a forma de algum determinado objeto. Ela pode conseguir, por adivinhação, por tentativa e erro, dar um significado a uma palavra. Então a criança inventa palavras novas que não existem, gugu, dadá, aquelas palavras mais estranhas que vocês conhecem do vocabulário infantil, e através dessas palavras inventadas, cria-se uma língua paralela com significados diferentes das convenções feitas por nós que falamos a língua portuguesa, e a criança e o adulto é capaz de se entender. Então você já viu muito meme na internet lá, a criança faz aqueles balbucios ali com termos totalmente incoerentes para quem é de fora, e aí a mãe fala, a criança quer água, a criança quer, ela está pedindo o brinquedo tal. Como que ocorre esse processo? Porque a mãe, normalmente eu falo a mãe porque a mãe está mais junto, né? Vivemos em uma sociedade no qual a mãe fica muito mais tempo com a criança do que os pais. Mas enfim, vou utilizar o termo mãe aqui, que é o que o Vygotsky utiliza. Ela é capaz de compreender essa criança porque está convivendo com ela, cria-se uma linguagem, cria-se uma convenção interna. Se chega alguém, a criança fala, eu quero o bicho-pão. Eu lembro de um caso semelhante de uma criança que olhou um bicho e chamou de bicho-pão. Tem um nome diferente, tem uma nomenclatura, uma palavra diferente, e a criança é entendida com o adulto porque eles vivem juntos o tempo todo. O bicho-pão, só para traduzir para vocês, eu conheço como mandorová, aqueles bichos que eles parecem um pão, né? Eles se movimentam assim, tipo como se fosse um bicho da seda, eles se movimentam se articulando, bicho-pão, bicho-cobertor, dão vários nomes diferentes, mas são entendidos pelos pais ou por quem está próximo. O pensamento por complexo já constitui um pensamento coerente e objetivo. Estamos diante de dois traços essenciais que colocam bem acima do estágio anterior, mas ao mesmo tempo essa coerência e essa objetividade ainda não são aquela coerência característica do pensamento conceitual que o adolescente atinge. Na página 4, o complexo baseia-se em vínculos fatuais que se revelam na experiência imediata. Por isso, ele representa, antes de mais nada, uma unificação concreta com um grupo de objetos, com base na semelhança física entre eles. Aqui, o que eu estou tentando trazer para vocês
é como se dá a linguagem, o desenvolvimento da linguagem da criança, bebezinho mesmo, bem pequena, da criança com ela mesma, da criança com os pais, da criança com seu entorno, até chegar ao nível da criança com toda a sociedade. Eu falando nesse vídeo, eu espero ser compreendido por todos os falantes de língua portuguesa. Percebem como o meu universo ampliou? No início da fala, a criança ela é compreendida por ela e mais alguém muito específico que está o tempo todo junto com ela. Aos poucos, ela passa a ser compreendida por sua cidade. Se a cidade tem um dialeto específico, e aqui não é nenhuma língua diferente, mas usa uns termos próprios do seu local, quando vai para outro lugar, é vinho, é salsicha, é isso, é aquilo. Então a criança vai ampliando a sua capacidade de comunicação e, na perspectiva de Vygotsky, quando amplia a sua capacidade de comunicação, de entendimento, também amplia a sua capacidade de pensamento. Bom, e aqui ele fala o pensamento sincrético, resumidamente, eu fiz no comentário na página 4 ali para explicar para vocês. O primeiro estágio no qual a criança pensa é um tanto de coisas sem sentidos que vem, a criança não consegue articular, não consegue ordenar. Vale lembrar para vocês que nas experiências de Vygotsky, de Piaget, de Luria, de Leontiev, o que essas experiências têm em comum, que a criança no início ela não é capaz de perceber formas, não é capaz de perceber cores. Então esse pensamento por sincrético é um pensamento, um amontoado de informações sem sentidos. Pensamento por complexo, quando a criança consegue identificar algumas características isoladas, ou só a cor, ou só o tamanho do objeto. Por exemplo, ela pode pedir um controle remoto porque o controle remoto tem o formato de um brinquedo que ela tem. Pode pedir um pano amarelo porque o pano amarelo lembra o urso. E coisas do tipo. Até chegar na última fase, que é a fase que nós estamos, que vocês e que eu estou, que é o pensamento por conceitos. Quando eu sou capaz de utilizar as palavras sem depender dos objetos em si. Eu falo o nome de alguma coisa. Fulano, eu preciso que você compre um papel crepom para fazer determinada atividade. Então você já não depende mais da visão do objeto, você não depende mais olhar a característica do objeto. Pelo nome, você é capaz de identificar aquilo. Eu quero que você identifique no município de Araucária uma planície, um local onde situa-se uma planície. Eu não preciso mais mostrar o desenho ali, porque você entende que planície, o que é uma planície, quais são as características. É isso que é o pensamento por conceito. Eu vou ler o comentário para ficar mais fácil, caso alguém tenha dificuldade de acessar a apostila. Mas essa apostila estará no Classroom. Pensar por conceitos. Eu coloquei assim: Vygotsky explica como é complicado para uma criança articular uma palavra ou um objeto real, ser capaz de entender o mundo e os objetos, isso aqui é texto meu, e traduzi-los em conceitos precisos. Para o autor, é impossível pensar por conceitos, ou seja, pensar abstratamente, sem o domínio das palavras. As nossas experiências sem reduzi-las a conceitos simbólicos. Por exemplo, para você refletir sobre um ato de um amigo que ocorrera há 5 dias, é preciso reviver em imagens o ato e traduzi-los em palavras. Aqui eu dei o exemplo típico, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa ontem comigo, eu traduzi o ato em palavras e para raciocinar sobre ele. Pensamento sincrético é o primeiro estágio, um amontoado de coisas sem sentidos que é utilizado para expressar suas vontades imediatas. A criança não separa profundidade, cor, nem nada. Pensamento por complexo, a criança é capaz de organizar a parte do seu pensamento com base em altura, com base em cor, em forma, entre outros. Bom, ali do conceito em si para si eu já tinha comentado com vocês. Na página 4, pode-se dizer que o domínio de uma língua estrangeira eleva tanto a língua materna da criança a um nível superior, quanto o domínio da álgebra eleva o nível superior do pensamento matemático. Então, se você aprende uma nova língua, você passa a pensar de acordo com novas regras.
com novas realidades, a forma, a ordenança, as regras de uma língua, elas acabam nos limitando de alguma maneira. Cada vez que você aprende novas formas, novas regras, é um enriquecimento. Por que nós brigamos em relação à preservação dos povos indígenas? Porque não é... Claro, além do direito que eles têm de existir, além de tudo isso, existe um interesse nosso também. Quanto mais línguas, quanto mais diversidades, quanto mais você consegue estudar as características da língua X, da língua do Rio Grande, com não sei quantos fonemas, da língua dos pirahãs, que utilizam 2 ou 3 vogais, agora não me fugiu da memória, mas enfim, quanto mais eu associo, eu sou capaz de estudar essas diferenças linguísticas, mais eu sei sobre o ser humano, sobre o que é inato, sobre como é o pensamento, mais eu sou capaz de intervir, por exemplo, em um caso de uma lesão orgânica. O Vygotsky, Luria e Leontiev, muito do que eles estudaram aqui foram direcionados para tentar superar essa questão das lesões orgânicas. Por exemplo, a título de informação, o tanto que é importante o estudo desses pesquisadores. Hoje no Brasil, nós temos o hábito de diagnosticar todo mundo. Tem TGD, tem DI, tem transtorno disso, tem transtorno daquilo. E até tempos atrás, tínhamos o hábito de pegar essas pessoas que têm os chamados transtornos, ou qualquer tipo de variação, de deficiência e limitação, e separá-los da classe regular. O que o Vygotsky, Luria e Leontiev estão fazendo? Eles mostraram, o Leontiev principalmente, né, e o Luria, que viveram mais que o Vygotsky, mostraram que era possível superar algumas deficiências físicas através de ações, de uma educação, de um aprimoramento que a Montessori fez, que eu expliquei para vocês também. Esses caras, eles aprimoraram. Você que teve uma lesão gravíssima na guerra, pôde ter uma vida tão digna, tão capaz, como outras pessoas aí que não têm nenhuma deficiência orgânica. Então é isso que eles estão fazendo. Quando você estuda uma cultura diferente, quando você aprende sobre uma linguagem diferente, você é capaz de perceber que o ser humano, se entender sobre o funcionamento do próprio corpo, do próprio pensar, pode superar qualquer dificuldade. Por isso que em países desenvolvidos, que são referência em educação, você não vê tanto essa questão de pessoas sendo segregadas por diagnósticos que são dados a priori. Falarei com vocês sobre isso quando estiver ensinando acerca de Leontiev, mas só antecipando. Esses diagnósticos, fulano tem transtorno disso, o QI de fulano é abaixo daquilo, tudo isso, na perspectiva dos autores da União Soviética, são limitadores que não faz o menor sentido, uma vez que a educação ela é capaz de superar essas barreiras, é capaz de fazer com que pessoas com as mais diferentes deficiências, limitações, sejam congênitas, sejam nascidas ou adquiridas posteriormente em virtude da guerra, por exemplo, possam pensar e possam agir de modo o mais justo, o mais digno possível, possa viver socialmente sem ser um peso morto, por assim dizer, né? Eu estou usando essa palavra aqui não no sentido pejorativo, né? Porque ninguém quer ser limitado, quer ser cuidado o tempo todo. A pessoa com necessidade especial, ela não é um coitadinho. Foi o que esses caras tentaram mostrar, que através da educação é possível você superar essas barreiras. Quanto mais usamos automaticamente uma relação, mais difícil torna a consciência dela. Eu já falei com isso sobre vocês. Se você ficar lá desligado, você não vai entender nada. É fácil você lembrar em sala de aula. Se você ficar assim na sala de aula, com os braços abertos, você não vai entender nada. Ou você sofre um pouquinho ali para aprender, ou você não vai conseguir. Na página 5, o ensino seria totalmente desnecessário se pudesse utilizar apenas o que já está maduro, ou seja, eu tenho que provocar a criança a se desenvolver. É normal hoje um aluno falar, eu não consigo fazer isso. Ainda bem que você não consegue, porque se você conseguisse, o meu trabalho seria inútil. A ideia não é te dar aquilo que você consegue. Para você responder aquilo que você já sabe, eu não preciso estar aqui. Você não precisa de mim.
A ideia é fazer você ser capaz de ampliar aquilo que você já sabe. Essa é uma noção essencial da educação. Eu não vou, hoje você escuta muito, né? Eu não vou fazer, professor, porque eu não consigo. Claro que você não consegue, senão você não estaria matriculado no primeiro ano do curso de formação de docentes. Você está matriculado aqui muito em função de você tentar conseguir coisas que antes ou até então você não consegue. É essa a ideia. Ensinar o que a criança não é capaz de aprender. Então, se é inútil eu ensinar somente o que vocês já sabem, é inútil eu ensinar alguma coisa que vocês nunca vão conseguir saber, nunca vão conseguir entender, ou que não podem conseguir entender em determinado momento. Resumindo, respirando ali para a gente poder entender alguma coisa, a educação não é ensinar somente o que a criança já sabe, ela não precisa de alguém para isso, e nem é ensinar aquilo que ela não pode ser capaz de aprender. É um meio termo, uma balança bem justa ali. Fornecer novas habilidades, novos conhecimentos de modo progressivo, de modo a permitir que ela saia do ponto A, que é o não saber, até o ponto B, que é o saber um pouco mais, e vai progredindo progressivamente. Ela não vai sair do A, não saber nada, até o saber tudo, que é o ponto Z. Ela vai passando etapas por etapas, e o professor tem que ser sensível a cada uma dessas etapas. Qual a etapa seguinte, se o salto é maior, se o salto é menor. Por isso que eu preciso de vocês respondendo as coisas, de vocês participando, de vocês perguntando, para que eu possa fazer uma análise diagnóstica do que vocês são capazes hoje e preparar minha aula amanhã cada vez melhor. É isso que o Vigor está dizendo. Bom, na página 6 ali, para finalizar o vídeo, não concordamos com aqueles que consideram a linguagem interior como algo que precede a exterior, como seu aspecto interior. Se a linguagem exterior é um processo de transformação do pensamento em palavras, a materialização e a objetivação do pensamento, então aqui observamos um processo de sentido inverso que vai se caminhar de fora para dentro, um processo de evaporação da linguagem no pensamento. Então, para ele, essa linguagem interior, aquilo que eu penso, aquilo que o Freud chamaria, que passa lá no meu consciente, no meu id também, no meu inconsciente, que é reprimido, tudo aquilo é proveniente do meio, tudo aquilo é proveniente das experiências que eu tenho, não é uma coisa que surge do nada, é oriundo da sociedade. Por fim, ali no final do livro, já um livro de mais de 400 páginas, ele faz uma citação que ele passa por toda a psicologia da época, né? A psicologia agora faltou a palavra. A psicologia associacionista concebia a relação entre pensamento e a palavra como uma relação externa, formada pelo vínculo de dois fenômenos. A psicologia estrutural, que é do Piaget, substituiu essa concepção pela concepção do vínculo estrutural entre pensamento e palavra, mas deixou inalterado o postulado sobre a não especificidade desse vínculo. Para o behaviorismo, Watson especificamente, pensamento é a linguagem menos o som. Bergson postula o total independência entre pensamento e linguagem. O pensamento articulado é uma mentira. Todas essas teorias oscilam entre os polos do naturalismo e do espiritualismo puro. Percebemos que a relação entre pensamento e palavra é um processo vivo de nascimento do pensamento na palavra. Palavra desprovido de pensamento é palavra morta. Bom, aqui ele faz uma revisitação das teorias. Alguns autores eu não comentei com vocês, que não está na grade curricular. Por exemplo, behaviorismo eu comentei Skinner, não comentei Watson. De certa forma, ele tenta dizer que o nosso pensar, se o nosso pensar depende das palavras, nosso pensar mais fino, mais refinado, depende das palavras, as palavras, por outro lado, elas têm que transmitir um pensamento, ou então elas são inúteis. E é essa a relação complexa que o Vygotsky não tem a intenção de finalizar. Ele postula os seus achados apenas para promover novas discussões. É essa relação complexa entre pensamento e linguagem. Apesar de não ser uma relação necessária, por que eu falo que não é uma relação necessária? Porque eu não posso afirmar que não exista pensamento sem a linguagem.
Seria muito prematuro na época do Vygotsky assinalar isso, mas ele diz que há uma relação muito íntima, uma relação que ainda precisava ser estudada na época, que precisa ser estudada hoje, entre pensamento e linguagem, e de como toda linguagem, de certa forma, tem que expressar um pensamento, e o pensamento, para se articular de modo mais refinado, depende da linguagem. Eu falei com vocês de mais essencial nesse vídeo, foi sobre o pensamento sincrético, quando uma série de influências surgem para a criança, uma criança está diante de uma desordem do mundo, não consegue isolar as características das coisas. Depois do pensamento sincrético, falei com vocês acerca do pensamento por complexo, quando a criança identifica a altura de algo, a forma de algo e começa a se articular, até chegar à noção do pensamento por conceitos, quando a criança é capaz de utilizar as palavras com seus significados, com suas convenções. Tudo isso mostra a evolução de como nós expressamos nosso pensamento através de linguagem. De início, repetindo aqui, somos interpretados, somos entendidos por um número muito pequeno de pessoas no nosso círculo íntimo. Usamos uma linguagem muito específica que precisa ser traduzida, que a criança fala para a mãe fala para o vizinho que está na casa. Não, ele está pedindo água. O Gugu significa que ele quer mamar, está na hora de mamar. E vai utilizando essas traduções até a criança chegar onde nós estamos, que é a capacidade de falar a língua portuguesa, compreendendo, se não todas, a maioria das palavras que utilizamos. Essa é a evolução do nosso pensamento, da linguagem, e como precisamos da linguagem para transmitir nosso pensamento. Quanto mais línguas soubermos, na perspectiva de Vygotsky, maior seria a nossa capacidade de articulação do pensar. Qualquer dúvida, basta perguntar.